Eu tenho para mim que nós precisamos aqui desse elemento, dessa constatação, desta direta constatação. E que elemento é esse? É aquele que torna possível você ver diretamente, sem o pensamento. O pensamento ele tem funcionado para cada um de nós como uma cortina, como um elemento que se interpõe entre nós mesmos e aquilo que está ali presente, para a constatação. Veja como é importante nós compreendermos isso. Nós não temos um acesso à vida como ela acontece, porque nós estamos dentro de um contato com a vida a partir do pensamento. Então vamos com calma olhar para aquilo que vamos tratar aqui com você. Se tem algo que nós precisamos na vida é a aproximação desse aprender sobre como nós funcionamos. E não temos acesso a isso enquanto o pensamento se mantém presente em nós como um elemento que separa. Ele separa quando julga, avalia, aceita, rejeita. E repare, essa é a forma como você está em contato com a experiência do momento presente. Então vamos com calma olhar para isso. Por que precisamos aprender sobre o autoconhecimento? E por que nós precisamos de ter esta aproximação do autoconhecimento nesta atenção plena? Nós precisamos disso porque é quando temos a presença desta atenção, nesta visão do autoconhecimento, que temos esse encontro com o momento presente, onde não temos mais a presença desse experimentador das experiências. Então vamos com calma olhar para isso. Então, o que de fato ocorre conosco? O nosso modelo de representação da vida como ela acontece tem por padrão o pensamento nesse reconhecimento o tempo todo. Então não há um constatar real, porque o pensamento é a cortina. É como quando você olha para fora de casa, através da janela. Mas você não só tem o vidro da janela, você tem uma cortina ali. Portanto, além do vidro, você tem uma cortina. Nossa aproximação da vida, como ela acontece, a partir desse pensamento, é como procurar ver o que está acontecendo do lado de fora. Além de termos o vidro, mas o vidro é transparente, nós temos a presença da cortina. E aqui a cortina é o pensamento. Nós precisamos abrir essa cortina. De outra forma, não teremos uma visão daquilo que está acontecendo lá fora, estando dentro de casa. Nós temos um modo de nos depararmos com a experiência da vida, a partir do experimentador. Então há uma separação entre a experiência e o experimentador. É assim que encaramos tudo o que acontece, momento a momento conosco. Ao nos depararmos com situações, nós as vemos a partir desse experimentador. Se eu coloco você para uma tarefa que você sabe, que você conhece, que você já fez, é claro que você irá se aproximar com base em uma experiência prévia. Essa experiência prévia é a vida
é o know-how, é o conhecimento do experimentador. Assim é o nosso contato com a vida. Nós não temos um contato real com a vida, porque nós encaramos a vida a partir desse prisma, dessa perspectiva, da perspectiva do experimentador. Então, qual é a ideia básica desse contato com o momento presente? É o contato com base naquilo que nós sabemos a respeito desse momento. Aqui a pergunta é: o que você pode saber sobre esse momento, uma vez que esse momento nunca aconteceu? Vejam como é fascinante nós termos da vida uma aproximação sábia. E nós não temos a chance da vida em sabedoria sem a ciência do autoconhecimento. Assim, aprender sobre o autoconhecimento é trazer para esse momento uma nova forma de nos aproximarmos da experiência. Agora, qual será a verdade da experiência desse momento? A grande verdade da experiência desse momento é que nesse momento não existe experiência. Existe aquilo que acontece. No entanto, aquilo que acontece não é uma experiência. É um evento único. Algo que nunca aconteceu. Portanto, não é uma experiência. Algo que você, ao se aproximar, possa reconhecer. E, no entanto, é isso que nós temos feito no contato com o momento presente. É por isso que nós precisamos descobrir como descartar da vida a ilusão do experimentador. Porque não existe esse experimentador. Esse experimentador é um elemento que vem do passado. Toda referência que ele tem é de memória, conhecimento, recordação. Essa é a vida do experimentador. Não existe tal coisa real como esse experimentador, como não existe tal coisa real nessa experiência para esse momento. Porque esse momento é um momento único. Vejam a beleza do que estamos colocando aqui para você. Você não tem nesse momento um encontro com a mesma pessoa. A pessoa que você está encontrando agora e reconhecendo, o seu reconhecimento é o reconhecimento da memória, desse elemento em você que vem do passado. Esse elemento é o conhecimento, a experiência, a memória. É isso que dá forma a esse experimentador, que é esse elemento aí, em você, presente, que vem do passado. Mas esse elemento não é outra coisa, a não ser um conjunto de memórias, recordações e lembranças, que você denomina de eu. Esse é o sentimento de pessoa que você tem acerca e sobre você mesmo. E quando você se encontra com aquela pessoa, você não está encontrando com aquela pessoa. Veja como é importante investigarmos isso. Você está se encontrando com uma nova pessoa. Porque desde o último encontro que você teve com ela, já ocorreram muitas mudanças. Então, psicologicamente, o sentido do eu, do ego, desse mim, em cada um de nós,
tem esse dinamismo. Nós não estamos lidando com algo estático. Esse elemento presente, esse experimentador, esse eu, esse ego, em cada um de nós, não é um elemento estático. Ele está mudando o tempo todo. Então, quando você se encontra com o outro, que é uma pessoa, que é o eu, o ego, você está se deparando com um elemento novo. Veja, o seu encontro com o outro é o encontro com um novo momento. Mas você o vê a partir desse fundo psicológico que você tem dele ou dela. Então você o vê a partir do passado. O nosso encontro com pessoas, mesmo que nós a conheçamos já há 15, 20, 30 anos, é sempre o encontro na ignorância. É sempre um encontro no escuro. Não sabemos quem é ele. Ele não sabe quem nós somos. A verdade é que ele não se conhece, como eu não me conheço. Então nós não nos conhecemos. Como podemos saber quem é o outro? E como foi colocado agora há pouco, além do fato de que ele é só um conjunto de lembranças, memórias e recordações de experiências que deu formação a esse experimentador, que ele acredita ser, isso também é um fato para nós mesmos. Assim são nossas relações. Podemos eliminar de nossas vidas essa ilusão. A ilusão desses encontros. Porque notem, a vida ela é repleta de relações, de relacionamentos, de contatos. Mas esses contatos são sempre contatos que têm por princípio essa cortina do pensamento. Então é um contato no escuro. Essa é a condição em que nós, como seres humanos, estamos vivendo na vida. Não sabemos o que é a vida, porque nos deparamos com a experiência a partir do experimentador. E esse experimentador, como foi colocado agora há pouco, é uma forma de configuração de imagem, de quadro, de representação. É isso que nós chamamos de eu, mim. Essa é a pessoa. Então o ser humano, ele não se conhece. Nós não nos conhecemos. Não aprendemos a aprender sobre quem nós somos. E é isso que nós pretendemos aqui nesse canal com você. Nós estamos lhe mostrando como aprender sobre esse aprender sobre si mesmo. Algo que temos dito também aqui é que me parece que já fica claro para você a necessidade de descobrirmos algo além desse experimentador, desta memória. Uma vez que esse experimentador, essa memória, é um conjunto de pensamentos que vem do passado. E isso não pode lidar com a vida como ela acontece nesse instante.
Porque esse elemento que vem do passado, essa condição psicológica de existência, é a condição da escuridão, é a condição da cortina. É por isso que acabei de colocar para você, vou voltar de novo e agora fica até mais claro. Não existe tal coisa como experimentador. Não existe tal coisa como uma experiência aqui nesse momento. Nesse momento temos a vida em novidade. A vida como ela é. A vida como ela acontece. E nós estamos trazendo a nossa particular vida como ela é. Ou seja, como ela parece ser, criando desordem, criando confusão. Um contato com a realidade desse momento é um contato livre desta imagem, livre desta forma de representação, que é a presença do eu. Então nós temos um contato com esse momento, mas como ele é, e não como o pensamento tem construído, tem idealizado, e não como a vida deste pensador, desse experimentador está expressando, está manifestando. É por isso que nós precisamos aqui do descarte do eu. E por que temos investigado com você aqui, que nós temos uma playlist sobre esse assunto? Por que temos investigado com você aqui a pergunta ou a resposta para esta questão, para esta pergunta? E a pergunta é: o que é o pensamento? Nós não sabemos o que é o pensamento. E veja, nós não estamos diante de algo tão simples. Colocando em palavras, soa como algo simples, mas isso requer de cada um de nós uma investigação muito profunda, muito séria, um envolvimento muito direto com esta compreensão real do que é o pensamento. Não basta entender na teoria. Veja, na teoria, a nossa tendência é para o entendimento. Na vivência, na prática, é nela que a compreensão se revela. Então nós precisamos da compreensão, da resposta para essa pergunta: o que é o pensamento? Agora mesmo estamos fazendo uso da fala. E você reconhece a linguagem porque você carrega memória a respeito da língua em que você está ouvindo essa fala. Se ela é traduzida, você reconhece a tradução falada ou escrita. Esse reconhecimento é o princípio do pensamento. O pensamento não é outra coisa a não ser memória, reconhecimento de memória. E a nossa vida, a vida do experimentador, é uma vida que gira em torno de experiências registradas, de memórias guardadas, de pensamentos que podem ser recordados. Então, esse reconhecimento de pensamento, que é memória, é isso que dá vida a esse experimentador. Podemos eliminar esse experimentador? Aqui não se trata de se livrar do pensamento, que é parte dessa experiência registrada.
que dá formação a esse experimentador. Nós precisamos do pensamento em algum nível, mas eu me refiro a esse pensamento psicológico que está dando existência a esse experimentador, que é o eu, o ego. Podemos ter a eliminação deste eu, deste ego, e, portanto, desse formato de pensamento que traz essa cortina, que nos coloca nessa escuridão, nesse contato com a vida, nesse instante, nesse momento, como ela acontece, onde temos presente a vida sem a experiência, a vida sem o experimentador. Veja, esse é o resultado de um trabalho sobre si mesmo. Um contato com o momento presente, onde nele temos a vida como ela é, real como ela é, onde não existe mais essa experiência e esse experimentador. Então, esse é o contato com a realidade. Esse é o real contato com ele ou ela. Esse é o real contato com você mesmo. Mas não temos mais a presença do experimentador. Não temos mais a presença da experiência. É a vida como ela acontece. Podemos ter um contato com ele ou ela sem esse fundo, que é esse experimentador, que é o eu ou o ego, em cada um de nós? Podemos olhar para a vida como ela acontece nesse experimentar, sem esse elemento de separação, de dualidade. Assim, a vida nesse momento é só a vida como acontece. A vida nesse instante é só a vida real. Quando eliminamos esse experimentador com sua experiência, que é esse passado que ele projeta, que ele experimenta, quando isso é eliminado, temos a presença de algo novo. Então nós temos a realidade da vida sem o eu, sem o ego. Percebam a importância disso. Na vida, a vida consiste de relações. Nessas relações nós temos essas ações ocorrendo, essas ações acontecendo. Nós não temos ações livres, relações livres, quando a base dessas relações e dessas ações é o fundamento do passado, é o fundamento da memória, é o fundamento da lembrança, é o fundamento desta autoimagem, desta imagem que o pensamento tem construído para este experimentador. Então nos livramos desse fundamento. Então há algo desconhecido presente, há algo novo acontecendo. Nesse instante, é a verdade do experimentar. Esse experimentar está presente sem o registro. Então não há mais esse registro de memória, em que esse experimentador sempre se assentou durante muito tempo de sua vida, de sua existência separatista, em dualidade. E como isso se realiza? Pela atenção. Quando trazemos a atenção para esse instante, eliminamos esse experimentador. É por isso que temos falado com você aqui da beleza dessa atenção plena.
Então, a verdade do autoconhecimento, esse autoconhecimento e atenção plena, é algo que andam juntos. Se não há essa atenção sobre esse instante, nós não temos a eliminação desse experimentador, desse elemento que vem do passado e sustenta essa imagem que eu tenho dele ou dela. É em você que isso se realiza. É o fim desta autoimagem em você. Isso requer a presença do autoconhecimento nesta atenção, nesta real atenção sobre si mesmo. Então, aqui, quando tratamos com você da verdade desta atenção plena, estamos tocando nesse encontro com o momento presente, sem o experimentador. Se não há esse experimentador, não existe esse reforço de registro, de memória, de continuidade do eu. Então não importa o que o outro psicologicamente representa para mim, porque esse mim não está mais presente. Será possível uma vida livre de imagens? Uma vida livre de imagens sobre si mesmo e sobre o outro é uma vida onde temos a presença nesta atenção completa, nessa atenção plena, a presença de algo desconhecido, inominável, indescritível, que é a presença do amor, que é esta presença da liberdade. É aqui que temos a verdade de Deus se mostrando, a verdade da natureza divina de cada um de nós nesse momento. Então, esse é o seu contato com o momento presente, sem a cortina do passado, sem o elemento que aparece, criando esta separação. As pessoas convivem umas com as outras por anos, sem a menor noção de que estão lidando com imagens. A imagem que elas fazem delas mesmas e que elas têm das outras pessoas. Porque estão sempre vivendo dentro desse padrão de experiência para esse experimentador. E aqui estamos eliminando esta experiência. Eliminando essa ideia de alguém na experiência, que é o experimentador. Então, esse contato com ele ou ela, esse contato com a vida, de relações e de ações acontecendo, nesse momento, há algo novo, há uma realidade fora do conhecido, se expressando nesse instante. Então, a base que torna possível uma vida livre, livre da confusão, livre do sofrimento, livre da desordem, da paz, da liberdade e do amor nas relações, requer a presença desta realidade divina, que é a realidade da vida nesse instante. Sem esse elemento que se separa, que se vê como um elemento importante dentro desse contexto de existência, realizando controle, realizando propósitos, objetivos, alvos, desejos pessoais, tomando posições, tomando resoluções. Tudo isso faz parte desse experimentador. Assim, não existe tal coisa como esse experimentador.
Se ficou claro isso para você, ficou claro que esse experimentador é a própria experiência. Não existe nenhuma separação entre essa experiência e esse experimentador. O fim para esse experimentador é o fim, naturalmente, para essa experiência. Então, se desaparece de você essa autoimagem, o modo de olhar para ele ou para ela é novo. Porque não existe mais essa experiência. É quando nós temos o fim dessa forma de continuidade do eu. Como nós temos colocado muitas vezes aqui no canal. Esse eu é aquele que tem a sua continuidade nesse formato de tempo mental, de tempo de pensamento, de tempo psicológico. Podemos tomar ciência dessa verdade, realizar isso nesta vida. Esse é o despertar de sua natureza divina. É isso que alguns chamam de iluminação espiritual ou realização de Deus. Nós temos diversos vídeos aqui no canal explorando, investigando esse assunto com você. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso aqui com você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena ou como alcançar o estado de atenção plena. Notem, atenção plena não é um estado.